pessoal, estamos aqui mais uma vez falando em saúde, que é o podcast da Atlas Educacional. Eu sou Thaís Mantuani e estou com vocês nessa conversa. O tema de hoje é a atuação do fisioterapeuta. Então, aproveitando que estamos aqui no YouTube, já peço para você se inscrever no canal, clicar no sininho da notificação, porque todas as novidades vão chegar primeiro para você. A nossa mesa hoje está completa, tem bastante visita, inclusive a Maristela Traudy, que é minha amiga, enfermeira, coordenadora pedagógica da Atlas e também instrutora aí de diversos cursos. Oi, Maristela, se apresente, por favor, e apresente aí os nossos convidados de hoje. Oi, Thaís, oi para todo mundo que está assistindo a gente. Aqui a gente hoje tem o Marcelo, a Lorena, e a gente vai falar a respeito, né, como você disse, da atuação do fisioterapeuta. E a gente percebeu que, de um tempo para cá, essa atuação tem sido muito valorizada, né? Graças a Deus, Sim. O profissional fisioterapeuta, né? E a gente vai conversar bastante a respeito disso hoje. E, então, assim, é com grande alegria que eu tenho dois colegas de profissão, nós já trabalhamos juntos. O Marcelo Valença, ele é formado desde 2011, tem uma experiência bem grande, tem uma pós em terapia intensiva, trabalha em 2 hospitais aqui em Ribeirão Preto, né? Seja bem-vindo, Marcelo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, bom dia, obrigado ao Atlas Educacional pelo convite. Certo. E a Lorena Brito, também fisioterapeuta, formada em 2014, ela já é mestre em ciências e ela está atualmente como coordenadora de fisioterapia de um hospital aqui de Ribeirão Preto. E muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. A gente pensa em fisioterapia, o leigo principalmente, já olha a questão da mobilidade. Eu estava aqui, sentada, já arrumando a minha postura, falando, nossa, estou de frente aqui com 2 fisioterapeutas, então eu tenho que cuidar da minha postura. Mas a fisioterapia vai muito além dessa parte da mobilidade, né? Vocês estão aqui de prova para sustentar esse argumento. Sim, é bem curioso a visão de que cada grupo de pessoas tem sobre nossa profissão, né? A gente estava conversando ali fora, dá uma foto que a gente tirou bem no comecinho da jornada lá do Santa Lídia. E no momento a gente estava tirando a foto, um pessoal no trânsito esperando assim, falou assim, mas quem que é aquele pessoal ali? Eu falei assim, é os fisioterapeutas. O que eles fazem? É o pessoal que ajuda a gente a respirar. Então, para aquele indivíduo, a gente é o profissional que ajuda eles a respirar. Para outros, acha que é o que dobra o joelho, que volta a andar. Então, assim, é muito abrangente a nossa área, né? E para explicar cada coisinha é difícil, mas é de fácil visualização para as pessoas. Depois que você fala, todo mundo tem história, meu tio precisou, minha mãe uma vez precisou, eu fiquei internado, precisei. Então, sempre alguém, de uma forma ou outra, tem um contato com a fisioterapia em algum momento. E hoje, a sua atuação na fisioterapia está em qual segmento? Hoje eu trabalho na terapia intensiva, né? Eu comecei ali com pilates, fui migrando, trabalhei com idosos e me encontrei na área hospitalar, né? Entrei em 2020, ali antes do Covid, na pandemia, um momento bem, bem difícil. E, por incrível que pareça, toda essa dificuldade trouxe uma relação muito intensa entre nós profissionais, entre os pacientes, e fez eu me apaixonar pela terapia intensiva. Então, é onde eu busco minha maior área de atuação hoje, eu busco fazer título de especialista, estou no caminho aí. Então, é onde eu trabalho em 2 hospitais, em 2 UTIs, e é onde eu pretendo trilhar o resto da minha vida, se Deus quiser. Marcelo, rapidinho, o que te levou a fazer fisioterapia? O que me levou foi, primeiro, assim, eu sempre gostei de trabalhar com o público idoso, eu sempre me dei bem com as pessoas mais velhas, de conversar, e eu via nisso, a princípio, é uma forma de eu estar ajudando essas pessoas, né? Minha mãe é assistente social, então sempre teve aquela visão de ajudar as pessoas. Então, eu comecei, né, com esse pensamento. Cheguei a trabalhar em casas de repouso, atendimento particulares, atendimento com população muito carente em Ribeirão, população que às vezes chegava a me pagar assim com pimenta, com doce, porque às vezes não tinha condições realmente, e a gente tenta, assim, da melhor maneira, tentar ajudar. E aos pouquinhos foi me encaminhando, assim, para terapia intensiva, né? Foi através, quando eu dava aula de Pilates, uma aluna minha,
que colocou isso, por que você não faz, tá trabalhando no hospital? E eu falei, não, terapia intensiva, isso aí nunca vou trabalhar com isso. E hoje, né, você vê como que o mundo dá voltas, né? Então, a princípio eu nem queria trabalhar e agora eu vejo fazendo isso pelo resto da minha vida, né? Então, a vida foi empurrando para mim, assim, e eu fui gostando, aceitando os desafios, claro. E você, Lorena, como que é a sua trajetória na fisioterapia? Completando, né, o que o Marcelo falou, mas hoje em dia o que as pessoas mais veem e têm vivência com a fisioterapia é muito mais na área de estética, né, dermato. Então, quando você fala que você trabalha em hospital, eles não têm noção que a gente faz no ambiente hospitalar, até mesmo ali dentro da equipe, né? Eles não têm noção que a gente trabalha muito com a parte de desmame. Quando o familiar vai dentro da UTI, eles acham que essa parte que conseguiu tirar o familiar dele do tubo, que ele conseguiu sair do hospital com uma funcionalidade melhor, né? Essa visão ainda é muito limitada, que é mais a equipe médica, enfim. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que precisava ser um pouquinho mais difundida, precisava ser um pouquinho mais falado, né? Falar um pouco mais da equipe multidisciplinar como um todo, o trabalho e o papel de cada um dentro da unidade de terapia intensiva, no ambiente hospitalar como um todo. Como eu tinha falado, né, no começo, né, minha mãe sabia o que eu fazia dentro da área hospitalar. Ela não sabia que a gente mexia com aparelho de ventilação mecânica, enfim. Então, é mais voltado para essa área mesmo. As pessoas conhecem um pouquinho mais da parte de pilates, estética, essa parte hospitalar ainda ganhou um boom na pandemia, né? Quando viu-se a necessidade realmente, porque precisava tirar o paciente da ventilação mecânica, porque tinha muitos pacientes, era uma necessidade muito grande de ventiladores, então a gente precisava evoluir, tirar, porque tinha um outro que estava precisando. Então, aí a gente ganhou uma atenção maior e começou a ver um pouquinho mais sobre o trabalho da fisioterapia. E no seu caso, na sua trajetória, como foi a escolha pela fisioterapia e o caminho traçado? Na verdade, foi o desafio, foi na época da faculdade mesmo, quando eu vi que a área hospitalar não é simplesmente você ir lá e ver o paciente, ver que ele está deitado numa cama e eu vou mexer os braços dele, né, falando de uma forma mais simples, eu vou mobilizar os braços dele, vou tentar tirar ele da cadeira, é bem mais complexo. Até hoje, falando isso quando eu fico de preceptora na faculdade, então, assim, você precisa saber dos exames do paciente, você precisa saber o que aconteceu com ele, qual que é a patologia que levou com que ele fosse admitido no hospital, os exames por trás daquilo, como que está o paciente ali como um todo, o que está de drogas, vasoativa no paciente. Então, você precisa entender de todo um contexto para que você consiga dar uma atenção maior para esse paciente, você consiga evoluir com ele, né? Não é simplesmente aquilo. Então, esse desafio de você entender todo o contexto, a fisiologia que me fez me apaixonar mais pela fisioterapia, para que a gente consiga reabilitar. É algo mais, eu acho que é mais apaixonante. E a gente ouve muito assim, fora do hospital, né? O familiar fala assim, fui lá na clínica, só levei um choquinho. Não fiz mais nada, né? Mas assim, o quanto que é importante assim, esse estudo, né? De saber o porquê nas áreas corretas, quando utilizar, quando não utilizar, né? E voltando para a parte hospitalar que você estava falando, da avaliação, né, dos exames, de poder entender o porquê do paciente estar ali, né? E o que eu posso fazer, né? Porque, de repente, o paciente tem lá, tem um exame que tá mostrando que você não pode fazer um tipo de exercício com o paciente, né? E se o profissional não tiver esse conhecimento, né, não se capacitar, porque a gente sai da faculdade com uma grande bagagem, né? Só que a gente tem que continuar estudando, tem que continuar se capacitando e focar, né? Então, Sim. O que eu vou querer fazer daqui para frente, né? Porque a gente sai muito generalista, né, da faculdade. O que eu quero daqui para frente, né? E aí, a gente tem, assim, vários campos da fisioterapia e procurando... Gente, é muito campo. Tem uns campos que eu nunca tinha ouvido falar nome. É muito, né? é muito. A gente tem, assim, muito conhecimento da parte motora, né? Fisioterapia é parte motora ou parte respiratória também, né? Mas essa interação da equipe, de trabalhar em conjunto no UTI, a importância do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro, de todo mundo da equipe multidisciplinar, né? Então, chegou um paciente,
não é isso é meu serviço, aquele é serviço do outro, o paciente é de todos, né? Então, assim, saber trabalhar em conjunto, faz toda a diferença. Vai entubar um paciente, o que eu vou fazer? Tem uma parada, cadê o fisioterapeuta? O papel de cada um, né? Isso. A gente começou a fazer lá no hospital agora, é até uma coisa que a gente pegou de um congresso, né, que a gente foi em Brasília, que é para poder mostrar mesmo o papel do fisioterapeuta. Então, nas visitas multidisciplinares, a gente começou, é só o médico que passa, né? Geralmente, a visita familiar do paciente, ali na UTI. Então, era só o médico que passava e passava o geral, o caso do paciente, de toda a equipe, do que foi feito. Aí a gente começou agora a passar também da equipe. Então, o fisioterapeuta, ele vai lá e ele passa do que ele fez, o que ele pretende, o que ele vai ganhar. Então, aí o familiar começa a conhecer um pouquinho quem é esse profissional e o que ele está fazendo com o ente dele ali. Nossa. Então, assim, aí dá uma visibilidade também, até para o profissional, né? Quando o familiar vê, sabe quem que é o fisioterapeuta, o que ele está fazendo. É um diferencial, dá uma segurança a mais Dá uma também, segurança né? a mais. Para esse familiar. Tem muitas vezes você chega no leito, o familiar, às vezes o paciente está entubado, ele está ali olhando o monitor, ele fica olhando o ventilador mecânico, então todas aquelas informações, aquelas ondas, que a gente também passou por isso, né? A gente, antes de entrar no hospital, de repente você olha aquilo, é muito abstrato, assim, para você identificar o que está acontecendo ali. Então o familiar, você nota essa angústia no olhar dele. Então você chega, eu gosto de explicar até parâmetros para ele, ó, isso aqui é para isso é porque tá assim, isso é porque tá daquele outro jeito, ou aqui no monitor tá tudo bem, porque acalma. E eu sempre falo assim, quanto mais informações você dá pro familiar, mais agregado fica esse familiar para, inclusive, ajudar na reabilitação do paciente, né? É muito comum você já começar a chamar o familiar pelo nome, a pessoa te vê, te reconhece, te acena. Essa questão multidisciplinar traz uma proximidade muito grande da gente da física, porque a profissão da fisioterapia é uma profissão de toque. Você vai lá, você tira o paciente do leito, você muitas vezes é muito ouvinte do paciente, a gente fica ali um tempo com ele. Então, assim, quando a gente consegue agregar a família também, a visão deles sobre a nossa profissão muda também. E a gente tem um reconhecimento da equipe. É muito comum, assim, os outros falam assim, o paciente precisa fazer uma VNI, mas ele está apavorado, vai com calma, tá? A gente conversa, segura a mão, a gente tem um profissional que às vezes faz o tempo todo segurando a mão do paciente para acalmar ele, porque são sensações diferentes também, né? A gente tem que entender isso também, né? Então, principalmente o reconhecimento, né, que a gente tem tanto dos familiares hoje, quanto da equipe multi, né, é muito, muito legal, muito bacana. E vocês sentiram que realmente foi... porque assim, eu tenho a minha vivência, né, mas vocês, como fisioterapeuta, vocês não são formadas há tanto tempo assim, né, mas já tinha uma experiência, né, antes da pandemia. E vocês acham que foi realmente depois da pandemia que teve essa valorização? Ou é algo que vocês já tinham conseguido anteriormente? Porque assim, para mim, a visão é de que assim, esse período foi muito crucial para isso. Sim. Acho que principalmente a gente que é da área hospitalar, né, de terapia intensiva, quase todo mundo que você conversar da nossa área vai falar assim, que a fisioterapia é uma antes e uma depois da pandemia. Porque entrou uma massa gigante de profissionais também, que nem sempre tinham experiência e, assim, não tinha outros. Vai vocês mesmo. E como era uma coisa muito desesperadora, muito urgente, a gente teve que aprender muito rápido as coisas. Muito rápido. Então, por muitas vezes, a gente começava a virar uma referência da equipe assim, o médico não tá, mas chama o físio. Por quê? Porque a parte respiratória, que era o maior acometimento que tinha na época do Covid, a gente tinha desfechos muito positivos depois da nossa atuação. Então, era a gente identificar a necessidade de um alto fluxo, de uma VNI, ou até da intubação precoce. Não adianta insistir com esse doente que ele vai entrar em algum momento uma falência respiratória. Então, assim, foi muito reconhecido nisso, mas graças a muito esforço e muito estudo da grande maioria dos profissionais, né? Foi muito intenso, né, a relação que a gente teve e de um senso de urgência. Então, era plantões de 12, 18 horas, você estava ali o tempo todo. Então, tudo isso que eu estava explicando do ventilador, que às vezes você demoraria ali 1 ano para conhecer, a gente, sim, foi questão de semanas mesmo, vamos, aprende, porque tem um paciente ali que precisa do seu cuidado. Sim. Então, isso foi um marco para a nossa profissão, tanto de conhecimento como de valorização profissional também. E esse boom
de necessidade de fisioterapeutas, vocês acreditam que evidenciou a necessidade também de uma capacitação melhor desses profissionais? Mostrou que realmente alguns não estavam acompanhando realmente as atualizações, tudo que havia de interessante e de evidente necessidade? No período do Covid, então, assim, foi muita oportunidade de emprego, né? Então, teve muitos processos seletivos emergenciais. Então, assim, porque as pessoas... tem dois lados da história. Então, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, não, eu gosto, eu quero trabalhar na área. É diferente. Então, assim, teve os dois profissionais que entraram pra gente. A gente, lá no Santa Lídia, deu um boom de fisioterapeuta no período do Covid. Nós éramos em 9, passou para 12, depois no Covid chegamos a ser em 22 fisioterapeutas no hospital. Para você ver a necessidade, a gente não tinha fisioterapia, a valorização começa por aí. A gente não tinha fisioterapia no período noturno, no Santa Lídia. Então, começou-se a ver a necessidade, mas é por conta dessa atualização, por conta do conhecimento, porque também não adianta a gente conversar com o médico, discutir um caso, se a gente não tem propriedade daquilo que a gente está falando. Sim. Né? Então, assim, muitas das vezes, entrava médico, um oftalmo, que ia lá dar um plantão também, não é só da área da fisioterapia. Então, teve várias profissionais de outras áreas que precisou ajudar, que precisou atuar, porque a necessidade era muito grande. Então, a gente explicar também para o médico ali naquele momento o que estava acontecendo, qual que era o contexto, por que a gente estava querendo fazer, por que não tinha mais indicação de alto fluxo, o paciente já teve falha. Então, foi muito estudo. Foi um período desafiador, mas eu acho que foi nessa parte de conhecimento, foi um período gostoso da parte de conhecimento, porque a gente teve que se atualizar muita coisa, era pacientes graves, que a gente tinha que aprender algo que a gente não tinha tido vivência antes. Por exemplo, o prono era uma coisa que a gente pouco fazia. Quando eu entrei no hospital, eu tinha realizado uma prona. No período do Covid, a gente era 4, 5 no mesmo plantão. Diariamente. Sabe? Então, assim, você, a contraindicação, a indicação, o momento certo. Enfim, aí nesse período entrou-se muita gente que não sabia, que não tinha conhecimento, mas que precisava trabalhar. Então, junto com o atender o paciente, a necessidade do hospital, a gente também viu a necessidade, quem estava no hospital há mais tempo, de treinar aqueles que estavam entrando. A pandemia, então, era os dois. Forjando profissionais. Exatamente. Ao vivo. Entrava a gente trabalha no ambiente hospitalar, entrava profissional pra gente que trabalhava com a quiropraxia, que trabalhou muito tempo e é um profissional maravilhoso, mas na ortopedia mesmo, sabe? Ortopedia ambulatorial. Então, assim, e teve muita gente que se saiu muito bem, que gostou, que se aprimorou na área, hoje voltou para a área de ortopedia, mas, assim, na época, é realmente conhecimento, não basta só você querer, você tem que buscar atualização, você tem que querer saber aquilo, mas realmente foi isso. Muitos profissionais que não tinham experiência, que vieram para a área hospitalar, e aí a gente se viu nesses dois contextos. O paciente também atualizar aqueles que estavam entrando no ambiente hospitalar. E, ao mesmo tempo, trouxe muita responsabilidade, né, pra gente, porque, assim, como a gente especializou muito nessa área, assim, de ventilação mecânica, de fisiologia respiratória, tinha muitas condutas que os médicos, eles confiavam plenamente no que a gente dizia. Então, se a gente falava assim, esse doente, ele tem indicação de prona, não titubeava. Mas para isso você tem que ter muito conhecimento para bancar, porque é uma responsabilidade. Então, assim, isso é cobrado também entre a gente, sabe? Tem que estudar mais isso, tem que estudar mais aquilo. Por quê? Não tem como a gente ter essa chance nesse momento e não enfrentar. Agora é a nossa hora. Então, assim, a gente tinha que mostrar, e mostra até hoje, né? A gente tem muitas decisões médicas, decisões da equipe multi, por exemplo, assim, desmame de traqueostomia, vem a fundo discutir com a gente. Então, assim, tem que ter o conhecimento para você estar embasado também. Então, aquela primeira parte, assim, de que foi entrando meio que todo mundo, legal, não tinha outros, médico, enfermeiro, técnico, não tinha outros, vamos nós mesmos. Aí vai afunilando. E aí quem não estuda vai ficando para trás, infelizmente. E aí você falou, né, que nem, né, todas as áreas, né, na enfermagem também passou por isso, profissionais que trabalhavam em ambulatórios, teve que começar a dar plantão em UTI, ser capacitados, né, e aí você falou, né, o exemplo, né, de que aconteceu algum problema, ventilador aconteceu, tá apitando, a gente não sabe o que tem, a gente não chama mais o médico, é a fisioterapeuta, né, então assim, a valorização e a confiança
que a equipe tem hoje no fisioterapeuta em se tratando da parte ventilatória. Sim. Né? Era bem comum, assim, o ventilador mecânico, a princípio, ele assusta um pouco. Primeiro porque quem está acoplado nesse dispositivo não está à toa. É uma situação bem séria. E segundo que de qualquer alarme que apita, às vezes é alarme pedindo para ligar na tomada. Mas a pessoa, ai meu Deus, chama o FISO. Não, calma, vamos lá ver e tal. Então assim, também tinha a nossa parte assim de educar a equipe, de mostrar para eles, calma, não é assim. Vamos tentar entender, porque às vezes a resolução inicial já está ali na cara. Mas assim, a princípio ele mexe um pouco com a gente. As telas são muito gráficos, são muitas coisas meio complexas. Mas você mostrando para a equipe com calma, todo mundo aprende um pouquinho, sabe se virar um pouquinho, como a gente às vezes é a bomba ali de medicação, tá pitando, calma, às vezes também é só ligar na tomada, às vezes a gente chama também. O ventilador mecânico tem a tela, tem um monte de coisa lá, muitas características, os parâmetros, enfim, a tecnologia pode ser considerada um aliado para o tratamento do paciente atendido pelo fisioterapeuta? Com certeza. Você tem que se atualizar também bastante, né? Certeza, conforme sim. vai surgindo equipamento novo. E é legal que a Lu, até como coordenadora de serviço aqui em Ribeirão, conseguiu levar para lá realidade virtual. Então, era uma coisa assim, que há um tempo atrás já se falava nisso, mas era uma coisa assim, bem incipiente, era dispositivos não tão legais e não com valores tão acessíveis como é. E hoje já se usa tanto realidade virtual, agora o próximo passo já está indo para a inteligência artificial. Então, assim, tem que estar atualizado esses movimentos, né? Tem os fisioterapeutas com algumas referências, igual o Darlan Itz mesmo, que é um rapaz que eu sigo, que é muito bom nisso. E tem que estar atualizado, porque senão você vai ficar para trás. Então, assim, já está se apontando que daqui uns 5, 10 anos é para onde vai esse caminho. Então, a gente já tem que começar a pensar nisso já. E esses equipamentos são usados em que situação, Marcelo? Por exemplo, o paciente, você precisa desenvolver uma marcha com ele, ou ganho de força de membro inferior, e você quer pôr ele para fazer o ciclo ergômetro, que é o pedalinho. Então, o paciente, às vezes, ele tem muita dor, muito tempo acamado, são vários dispositivos conectados nesse doente. Então, a partir do momento que você põe ele uma outra realidade, ele se vê pedalando na praia, ele se vê pedalando em Paris. Que demais! Então, assim, na rua da casa. A gente tem como pegar no Google a rua da casa do paciente, aí ele ter essa realidade, né, que ele tá andando na rua da casa dele mesmo, se evita delírio na UTI. Então, porque tem paciente que fica tem um paciente que a gente colocou que ficou mais de 60 dias na UTI. Mais de 60 dias. Então, assim, aí a nossa UTI lá, não é tão aberta, tem algumas janelas, mas o paciente ele não tem noção de tempo e espaço ali, que tá dia, que tá noite, porque as luzes são acesas à noite, enfim. Então, às vezes, tirar o paciente um pouquinho daquele ambiente, levar o paciente pra praia, entendeu? Faz toda a diferença. Então, é até um exemplo que a gente teve um paciente que a gente fez a realidade virtual com ele, porque ele estava necessitando, né, para evitar que esse paciente tivesse delírio, enfim. E era um paciente que também estava evoluindo um pouquinho para depressão. Aí um outro paciente que já estava para ir de alta da UTI, que ele viu a situação, adorou e perguntou por que não para ele também, entendeu? Porque ele também queria vivenciar. Nossa, e para ele foi uma felicidade, ele quis ver peixe, ele quis nadar. Então foi algo bem legal. E aí você vê, assim, a gente pode fazer mais, né? Então a tecnologia, sim, ela vem para ajudar muito. Lá no hospital, lógico que desde o começo, né, tem serviço que hoje em dia não tem o básico, que é um pezinho, o ciclo ergômetro. Então, assim, buscando atualização, inclusive, disso. O que tem de novo no mercado? Né, a gente entrou com eletroestimulação, por exemplo, que é aquele aparelho, o choquinho. Né, hoje em dia já tem o Recare, né, que é algo que é a Ferrari da eletroestimulação. Então, assim, a gente buscar o que tem de novo, e as empresas hoje em dia são muito parceiras, né, para levar, para fazer demonstração, para explicar. Então, acho que isso é uma coisa que vale muito a pena hoje em dia, de buscar o que tem de novo no mercado e levar para os hospitais para que tenham essa vivência, né, e aí depois a gente vê qual que é a possibilidade de aquisição, enfim. E nosso papel é importante nisso, porque às vezes, na hora que você chega para o gestor e apresenta o valor disso, é caro, ele fica assustado. Às vezes, para você abrir uma licitação disso, às vezes a população não entende. Quer comprar realidade virtual, onde já se viu. Só que assim, se você consegue mostrar para esse mesmo gestor que você consegue diminuir 3, 4 dias de tempo de internação, é um investimento que se paga.
entendeu? Quanto tempo fica, vocês conseguem tirar o paciente? Nossa, economizando 10 mil nessa internação. É a parcela, às vezes, de comprar um aparelho desse, né? Então, tem a nossa parte de ter que fazer indicadores, de mostrar a importância, né? E isso, não só o investimento de tempo de internação, como você consegue mostrar para a própria população onde o dinheiro está sendo investido, porque na hora que você mostra, olha que legal, um hospital público da cidade ter realidade virtual, onde a gente já imaginou né? uma coisa dessa. E com esse investimento, o paciente conseguiu sair da cama 4 dias antes do previsto, conseguiu ir embora de alta 5 dias antes de uma internação. Então, agora é nosso papel também a gente buscar essas tecnologias, colocar nos nossos serviços e mostrar para eles a importância que é, né? Não adianta assim achar que é para perfumaria. Não, tem função, tem resultados e dá resultados. Só a satisfação, né, de ver o paciente emocionalmente ali preenchido, legal. Deve ser demais, demais. É muito bom, muito bom. Mas às vezes começar do básico também. A gente lá começou com, por exemplo, 4 aparelhos de BiPAP para fazer ventilação não invasiva. Então, mostrando, porque tem que ter isso também, indicadores, mostrando qual que é qual que é o ganho que você vai ter, o que melhorou. Então, a gente, por meio de indicadores, conseguiu mostrar que a gente conseguiu reduzir tempo de internação dos pacientes e assim a gente conseguiu conquistar mais aparelhos desses para que a gente pudesse, né, abranger mais pacientes, enfim. Então, às vezes, começar do básico, o que a gente não tem, mas que seria primordial, entendeu? E aí, evoluindo, porque tecnologia hoje, assim, tem muito. Prancha ortostática, enfim. Se você vê que nem a realidade, né, é um aparelho caro, né, mas começando do básico e mostrando para o gestor que isso melhorou, o gestor tem mais confiança, né? E ver que, assim, que você está apresentando indicadores, que você demonstra com cálculos, com tudo, de que isso é vantagem para o paciente e também para a instituição, né? Então, aí você tem a confiança do gestor e quando você chegar com algo muito mais caro, né? Mas ele também é a hora dele fazer o cálculo e ver, realmente é caro, mas compensa. Linkar uma coisa com a outra também, né, Mari? Porque assim, o que adianta eu colocar a realidade virtual se meu paciente não está saindo do leito, se meu paciente, eu não conseguir reabilitar meu paciente? Então, também do básico. É ter os protocolos da instituição bem definidos, a gente pensar realmente no bem do paciente, querer que o paciente evolua, a gente pensar não somente na parte respiratória, que é o que hoje em dia se pensa muito, né? Eu vou tirar o paciente da ventilação mecânica, ele vai sair daqui no hospital traqueostomizado. Mas e a parte, a funcionalidade desse paciente? Então, a gente tem tudo isso, definir muito bem isso, né? Trabalhar muito bem, e aí esse vai ser a cereja do bolo, por exemplo. Entendeu? Algo que vai ajudar nisso, mas a gente já tem o que é o básico, trabalhando e fortalecendo ali cada dia mais. Isso também, assim, a nossa profissão na área hospitalar, ela ganhou essa importância agora, então é um processo muito recente. Acho que você vai lembrar, era incomum ter fisioterapeuta à noite. Não. Então, hoje, assim, já é bem aceito o fisioterapeuta estar às 18 horas dentro do serviço. Então, assim, geral, todos os hospitais aqui em Ribeirão, até 1h da manhã a gente fica. E a briga grande é da equipe, nossa, a gente queria vocês 24 horas. Então, assim, é um campo que a gente está abrindo ainda, assim, está no começo. Parece que não, porque a terapia intensiva é uma coisa antiga. Mas para a nossa área da fisioterapia mostrar todo esse valor, ainda é novo e a gente tem que mostrar a importância, mas tem que ser por escadas, igual a Lu falou, né? Você consegue tirar o paciente do leito, não adianta você querer ter o óculos de realidade virtual se você não consegue fazer um exercício ativo com o doente, né? A Cris do Crefita, ela falou uma coisa esses dias que me marcou muito, que igual vai de encontro que a Amar falou. O bom profissional, ele sabe fazer a mobilização do paciente. O ótimo profissional, ele sabe quando não se deve fazer a mobilização do paciente. Então, ele tem que saber identificar as drogas vasoativas, as sedações, para você evitar condutas inúteis, para focar no que realmente precisa. Então, às vezes, o paciente que você demoraria um tempo X, você não perde tanto tempo com isso, porque vai ser inútil, você tem que saber identificar que com o outro paciente você vai demorar 4x com aquele outro. Que aí você vai tirar, você vai pôr o óculos, você vai andar, você vai levar lá para fora. Tem muita isso que a gente faz nos hospitais, né, de tirar o paciente do ambiente da UTI. Isso não requer tecnologias. A essência da nossa profissão é as mãos. Isso requer a gente ajudar a pôr o paciente numa cadeira de roda ou às vezes na própria cama hospitalar e levar ele lá para fora. Para ele evitar delírio.
eu sempre falo isso para os pacientes, eu gosto de trazer vocês aqui fora para vocês lembrar que tem a vida fora daqui, né? A gente fica muito tempo, o paciente às vezes tem internações que vai 6 meses, cara, é meio ano internado, é muito tempo. Então, esse assim, atendimento humanizado, tem né? que Faz ter. diferença. Então, você vê como a tecnologia, ela é uma aliada junto ali, com a né? humanização. É para você dar um atendimento humanizado para o doente mesmo. Né? Não adianta a gente separar uma coisa da outra. E a gente tem que pensar também, né, que nem na equipe, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo, mas o restante da equipe não entende, né? Então, assim, explicar o porquê, né? E a pessoa, assim, estar aberta a novos conhecimentos, saber o porquê que eu tenho que tirar esse paciente do leito. Nossa, é muito difícil. Tira do leito, põe do leito, tira do leito, põe do leito. Nós, fisioterapeutas, somos péssimos vendedores. Tanto que o médico pega e fala assim, ó, a consulta é X, você vai lá e paga X. Se a gente falar que a consulta nossa é X, aí a gente... E isso também vai vender a nossa ideia. Então, assim, às vezes é muito resistente. Você pega e fala assim, o paciente está na ventilação mecânica e eu vou sentar esse paciente. A equipe, como? Tipo, dá para fazer, gente. E depois que a gente fizer, vocês vão ver que ele ajuda a dar banho no leito, ele consegue virar sozinho, ele consegue se mover. Então, vai ajudar vocês também. Ele vai melhorar, o humor dele vai melhorar, não vai maltratar tanta equipe como às vezes fica irritado. Então, assim, é a gente mostrar isso. E por isso que muitas vezes eu gosto quando alguém da equipe, o enfermeiro ou o técnico, vá junto. Porque eles não vivenciam essa parte legal, né? Essa parte que a gente está lá fora, muitas vezes eles estão na correria da UTI e não conseguem sair, eu sempre tento pedir, vamos junto. Porque na hora que vem o agradecimento da família, eu não quero que eles agradeçam a fisioterapia, eu quero que agradeça a equipe também. O fisioterapeuta levou. Não foi o fisioterapeuta, foi o enfermeiro, foi o médico que conseguiu reduzir a sedação, foi o enfermeiro que fez um bom trabalho e ajustou tudo, o técnico que ajudou a gente a tirar o paciente do leito, com a equipe. Mas tem que saber vender melhor um pouquinho isso para o pessoal. A gente precisa muito do paciente também, porque até o que o Marcelo falou, se o paciente não quer, ele desistiu, né? Não quer, porque eu já estou 60 dias aqui, 90 dias dentro do ambiente hospitalar, eu desisto, enfim. A gente não consegue ganhar muito com esse paciente, que a gente precisa dele, precisa que ele queira, né, evoluir, que ele queira melhorar, sair dali. E aí, muitas vezes, a gente precisa, né, abrir mão e levar o paciente um pouquinho para fora da UTI, tentar mobilizar a equipe para isso. E a gente já teve várias experiências assim, quando a equipe um pouco desmotivada já em relação a algum paciente, que o paciente já foi dado como paliativo, o paciente às vezes consciente, né, mas que ele não quer mais lutar, né, para ele já deu. E aí, às vezes, a gente tira esse paciente da UTI, coloca o paciente para poder ver carros passando na rua, que faz tempo que ele não vê, ele anima, ele começa a sorrir, ele até começa... com cachorro. Exatamente, até com cachorro. Então, assim, aí a gente vê um paciente diferente. E isso aí motiva a equipe novamente, né? Então, assim, às vezes precisa dessa injeção de ânimo na equipe também. E como que tem... Perdão, Mar. Não, é porque ela tocou no assunto, né, do paciente paliativo, né? Que ainda precisa ser muito trabalhado isso com, assim, com todas as... com várias profissões, né? Porque, assim, o paciente é paliativo, pronto, acabou. Não é desse jeito, né? Então, assim, ele... pode estar paliativo naquele momento e pode ter uma mudança no prognóstico dele, como ao mesmo tempo, ele é um paciente paliativo, a gente sabe que ele não vai ter tanto tempo de vida, mas ele precisa ter um final de vida melhor, né? Então, assim, o que a gente contribui para isso, né? Uma qualidade de vida muito melhor, né? Até uma qualidade de fim de vida melhor também. Essa abordagem com a família assusta um pouco, né? Quando a equipe médica conversa... O hospital que eu trabalho, a gente tem a equipe dos cuidados integrados, que envolve a psicologia, né, a equipe médica de enfermagem. A gente aborda, vai paliativar. Às vezes, para a família, parece que é uma sentença. E não. Eu acho assim, que o cuidado paliativo é a coisa mais bonita que pode acontecer com o doente, assim, quando ele não tem tanta outra perspectiva. Por quê? Ele vai ter um final de vida muito digno. Então, às vezes o paciente é paliativo, só que ele vai ter uma sobrevida aí de mais 3 meses, 4 meses. Durante esse tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele lá no leito esperando, ou a gente pode oferecer o melhor final de vida que alguém pode ter. Então, a gente tem casos de paciente que conseguiu no Allianz Parque. Achei o jogo do Palmeiras, que era o último sonho da vida dele, né? Às vezes, trazendo para a nossa realidade, a gente faz essas visitas em alguns hospitais com animais, traz a família, leva lá de fora, faz brincadeiras lá de fora.
Às vezes o paciente está muito debilitado, nem que se você trabalhar uma liberação miofacial, você faz uma massagem no pé, se em algum momento, nem que fosse por um segundo, você conseguiu aliviar o sofrimento daquele doente, daquele familiar, já valeu a pena. Então, o cuidado paliativo é muito isso, assim, é você envolver de amor esse paciente, e não aquela visão que a gente tinha há algum tempo atrás, que assim, não, é paliativo, deixa ele aí, liga a morfina, deixa ele embora. Não, agora já mudou muito, né, esse conceito, e o profissional da fisioterapia, ele tem que buscar estar inserido nisso. Ele não pode agir passivamente nisso, ele não pode ficar, tá paliativo? Não. Tá paliativo? Vamos colocar uma ventilação mecânica mais gentil para esse paciente, vamos ver em que momentos dá para a gente tirar ele do leito, em que momentos dá para a gente mobilizar para aliviar essa dor, né? Mas tem que ter essa visão humanizada. Inserir o fisioterapeuta em áreas também dentro do ambiente hospitalar, porque às vezes não é só fora, né? Mas ali dentro do ambiente hospitalar, no cuidados paliativos, num núcleo de segurança do paciente, né? Tem várias áreas que a gente pode estar trabalhando também dentro do ambiente hospitalar. E como que está a integração do fisioterapeuta nessa equipe multidisciplinar, nesse cenário hospitalar? É muito bem aceita, assim. No outro hospital que eu trabalho, a gente tem a reunião multidisciplinar toda segunda e quinta-feira. E acontece um caso curioso há umas 2 semanas, que eu avaliei uma paciente antes da visita, e ela estava com uma insuficiência respiratória muito aguda, e os médicos ainda meio assim, querendo segurar um pouquinho. Eu avaliei ela, e durante a visita, cada um fala, o fono fala, o psicólogo fala, e eu falei assim, ó, eu fiz essa avaliação, eu tive esses achados, e com esses achados, eu recomendo fortemente a gente entubar esse doente, porque ela vai entrar em falência respiratória. O Dr. Gil, que é diretor nosso lá, ele falou assim, alguém tem alguma objeção do que o Marcelo está falando? Não. Então, depois da visita, a gente vai entubar. Então, assim, é um tipo de respeito, de reconhecimento que a gente não tinha há um tempo atrás, né? E é o que eu falo. Tem que ter... voz, né? Agora tá com uma você voz. tem que ter muita certeza, com dado, com né, valores para mostrar, ó, diante dessa avaliação, com esses achados, é melhor entubar. E, assim, é bem aceito. Então, a gente fica feliz. É um campo que a gente estabeleceu e tem que... Agora é um novo desafio, é você estudar cada vez mais para você se bancar, para você ter certeza do que você está dizendo ali e mostrar que você é um profissional de igual para igual, né? A gente não está olhando mais assim, o médico ali, não, agora a gente é de igual para igual e tem que ter essa responsabilidade, né? Tem mais essa análise abrangente do caso do paciente, foi o que você falou no começo a respeito de avaliação, que é o que a gente não é que não tinha, a gente aprende isso na faculdade, só que quando você chega ali no ambiente hospitalar, às vezes você se vê num local de trabalho que você tem que atender 18 pacientes, né? Como que você faz aquela avaliação nos 18 pacientes? Hoje mudou muito, depois da pandemia, inclusive, que a gente viu a necessidade do fisioterapeuta, um fisioterapeuta seguir conforme a nossa legislação manda, que é um fisioterapeuta para cada 10 pacientes. Às vezes nem os 10 a gente vai conseguir atender, porque a gente precisa dar uma atenção maior para algum paciente, a gente vai atender uma demanda menor, só que a gente vai conseguir evoluir com esses pacientes, ter uma rotatividade, né? Então, é ter essa avaliação e a análise mesmo abrangente. O que esse exame está falando, o que essa avaliação está me falando, como é que está esse paciente, para que eu possa passar para o médico essa visão, né? Mas com base e para que a gente tenha esse reconhecimento, que hoje, lá no Santa Lídia, também é um lugar que a gente ganhou bastante espaço na visita multidisciplinar, com isso, com a avaliação. Então, hoje a gente passa a avaliação de funcionalidade do paciente, como que ele está, se ele ganhou, como que está a força muscular dele, raio-x, quem passa a fisioterapia. Então, hoje o raio-x do paciente está assim, mas já está em melhor em relação ao anterior. Enfim, a gente tem hoje um campo, né, um espaço que a gente não tinha tanto antes. E é como a gente estava falando, né, até mesmo conversando um pouquinho antes, que o profissional sai capacitado, né, da graduação, mas ele precisa, né, focar. O que eu quero daqui para frente, né? Então, eu escolhi trabalhar na parte ventilatória, né, ou na pediatria, ou na cardiologia, o que eu quero, né? E focar nesse conhecimento, porque, assim, saber de tudo cada vez mais é impossível, né? Assim, a gente tem um pouquinho de tudo, a gente tem que ter um conhecimento de tudo, mas se eu conseguir focar em alguma coisa, eu vou ser melhor naquilo. Né? Então, procurar se capacitar, procurar ter conhecimento, né? Não sei avaliar raio-x.
Vamos aprender. Não sei fazer leitura de exames sanguíneos. Vamos lá. Aí agora você me dá espaço para eu vender meu peixe, falando desse jeito. Opa! Que na Atlas a gente tem cursos, sim, que podem receber o fisioterapeuta. Teve recentemente o curso de via aérea com ventilação mecânica. Também tem o ACLS, que o fisioterapeuta também pode se sair super bem. A Maricela consegue falar um pouco melhor sobre os dois cursos. Então, a gente pensando na capacitação do profissional, né? Então, o fisioterapeuta, tem alguns cursos que o fisioterapeuta não tem nem conhecimento que ele pode realizar, né? E esses cursos da American Heart são cursos que capacitam o profissional e o fisioterapeuta pode fazer. Tanto o ACLS, que é o cardiológico, quanto o PAUS, que é o pediátrico, né? Então, assim, a gente consegue fazer com que tenha um atendimento de uma equipe qualificada, né? E o profissional fisioterapeuta sendo capacitado, podendo até ser instrutor, se for o caso desses cursos, né? E o quanto que isso impacta no atendimento de um paciente, né? Porque se um profissional, ele tem essa capacitação, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, trabalham em conjunto, né? Então, ali no atendimento de urgência, o que nós vamos trabalhar? Com uma sistematização de atendimento, né? Avaliar um ritmo cardíaco, você está lá fazendo atendimento no paciente no leito da UTI, fazendo uma movimentação, um exercício passivo, conseguir avaliar, nossa, esse traçado não está correto, nossa, esse traçado é isso, né? Então, assim, eu entender, eu interpretar esse traçado e falar, doutor, está acontecendo essa intercorrência, né? Então, isso é muito importante. E aí, se a gente sai da faculdade com o mínimo, porque é o mínimo que a gente aprende na faculdade, a gente tem que correr atrás de continuar se capacitando, né? Sim. E aí, vocês vêm a calhar com tudo isso, né? O quanto que a fisioterapia teve essa valorização no mercado, de reconhecimento, tudo isso, né? Porque foi atrás procurar, né? Esse tipo de empresa, vocês, a Atlas, né, e algumas outras que tiverem, é um momento que a gente precisa de vocês. O profissional da saúde precisa de cada vez mais cursos e locais que ofereçam isso com qualidade. Como eu disse, entrou muitos profissionais que teve que aprender muito rápido e às vezes a gente teve que aprender de uma forma que faça do modo que o doente fica vivo. Agora não é isso mais. Agora a gente tem que subir o sarrafo e melhorar a qualidade do atendimento. E é só com cursos, né? A gente, por mais que a gente estudou tudo isso, a gente ainda continua fazendo curso aí, a Lorena. A gente, curso de ventilação, que é um assunto que a gente já trabalha, e tem muita coisa para aprender. Então, é o que você falou, são cursos que, por muitas vezes, mostra até o que a gente não deve fazer com o paciente. Então, o paciente, às vezes, você faz um curso ali de identificar um pneumotórax, um raio-x, uma avaliação, uma percussão, ausculta pulmonar, que se perdeu tanto também, que a gente entrou tanto no automático. Então, assim, se a gente não tiver essas atualizações, não buscar esse conhecimento, vai ficando para trás. E o que mais deixa triste é que a gente ficar para trás significa que o doente está ficando para trás. Então, a gente não pode deixar. E a gente não pode também assim, porque por mais que a gente utilize muita tecnologia, os aplicativos, tudo, né? Mas a gente tem que saber avaliar o paciente, né? Tá ali na clínica, a gente tem que... A clínica é soberana, né? Sim. É o que a gente sempre fala. E com isso, unir tudo, né? Porque, até assim, inclusive, a gente teve um curso, né? Onde foi uma colega, né? Uma fisioterapeuta que passou como instrutora. E aí, todo mundo tem receio da ventilação por pressão. E ela conseguiu desmistificar isso, conseguiu fazer com que a gente tivesse mais confiança do profissional médico. Falar assim, não, vou fazer a ventilação por pressão, que nesse momento é o melhor para o paciente. Né? Então, assim, eu acho que é perder o medo, né? É isso, capacitar, é colocar a mão na massa, né? E começar, pensando, às vezes, do básico, do né, básico. Porque, assim, você vê muita coisa hoje nova. Alto fluxo, enfim, modalidades que antes não tinham, aprimorou mais agora. Mas o básico, às vezes, a equipe ainda não sabe do básico. E que aprendeu o que é mais difícil. Um AVA, enfim. Então, primeiro, o básico, se eu souber, até na faculdade falavam isso pra gente. Primeiro aprende um modo ventilatório. Vou aprender primeiro o volume controlado, como que funciona, tudo dele. Para depois eu aprender o outro. Com qual modalidade que você vai ventilar o paciente? Com aquele que você tem
mais domínio, né, para poder ventilar, e aí depois você vai se aprimorando em relação aos outros, porque hoje em dia, enfim, até de tecnologia, até de modalidade ventilatória, apareceu várias outras e aprimorou já, então assim, tem muito no mercado, mas eu acho que o básico é uma coisa que falta hoje em dia, porque tem muito curso, por exemplo, de terapia de alto fluxo, né, de oxigênio, enfim. Tem cursos disso, mas do básico mesmo, começando ali do começo, vamos aprender como que monta o ventilador, vamos aprender como que é uma sincronia, porque hoje em dia, até falei com o Marcelo antes de você sair, né, Marcelo, que hoje o Marcelo já saiu do Santa Lídia, às vezes você vai avaliar o paciente, você não vê o básico, que é uma sincronia, você está ali atendendo o paciente, você vai ajustar a ventilação mecânica conforme a gasometria, que também é um erro, né? A gente ventilar pelo exame ali do paciente, tem que... A clínica é soberana, como você mesmo disse, mas assim, às vezes a gente deixa de ver o básico, que é uma sincronia que está tendo no ventilador, identificar, e aí você fala para o médico, ao paciente, eu já ajustei a ventilação mecânica, mas o paciente ainda não está confortável, tem como sedar, otimizar a sedação? Aí, às vezes, vai sedar um paciente que era por conta de uma assincronia que você não soube identificar, né, e não soube ajustar. Isso acontece muito. Então, até uma das coisas que eu comecei a pedir para a equipe lá no hospital, então, uma das coisas que tem que ter, se tem a sincronia, qual que é a sincronia, o que você fez para tentar corrigir, né? Porque a gente tem que começar a trabalhar desse básico, porque é disso que o paciente, às vezes é isso que prejudica muito mais o paciente. E aí você acaba que nem, se o paciente já estava no desmame da sedação, você acaba tendo que sedar o paciente Você regride novamente. o paciente, exatamente. Até uma escala de dor, eu falei isso essa semana, inclusive. Às vezes não é a sedação ou é a sincronia, por isso que a avaliação é primordial. Então, qual que é a escala que você fez de avaliação? Você fez uma EVA, você fez uma EPS, o que você fez para poder avaliar esse paciente, o nível que está, se ele está com dor, porque às vezes é só uma analgesia e não é uma sedação, né? Então, assim, por isso que a equipe tem que trabalhar muito em conjunto, em relação a, doutor, a avaliação a escala de dor do paciente está em tanto, tem como ajustar ou colocar uma analgesia, né? Porque só com isso o paciente vai ficar mais calmo, vai melhorar, porque às vezes estava ataque apneico, fazendo a sincronia por conta disso. Então, realmente a avaliação às vezes abdômen primordial. distendido, então, tem tanta coisa. É por isso que eu falo assim, é a responsabilidade da gente ver o doente como um todo, né? O doente, ele não é uma gasometria. A gasometria é o exame ali, se você for ajustar o ventilador só por aquilo, é muito perigoso, né? A gente fala de assincronias, parece que é algo, assim, resolve, aumenta a sedação, acabou. Não, você tem índice de assincronia, você tem quantidades de assincronias que o paciente tiver por minuto, você multiplica isso por horas, por dias, isso aumenta a mortalidade do doente. Então, assim, é responsabilidade. E por isso que tem que estudar muito cada vez mais. Aquele doente está nas suas mãos, né, literalmente. O ventilador mecânico, ele pode ser uma arma. Se você não sabe o que você está fazendo ali, você pode abreviar a existência do doente. Então, assim, tem que ter responsabilidade, tem que buscar conhecimento e também, às vezes, ter humildade. Né? Às vezes não está conseguindo ali naquele momento, chama um colega, discute o caso com o médico, com o enfermeiro. Às vezes tem um enfermeiro que fala assim, nossa, aqui a morfina estava prescrita, já está fazendo. Então, já estava ali sob controle, mas você não conversou com ninguém, ficou para trás, né? Então, tem que ter essa troca, né, pessoal? E caminhando agora mais para o fim da nossa conversa, eu vi que você já deu alguns pilares primordiais aí para um fisioterapeuta. O que vocês falariam para o pessoal que está entrando na universidade agora, que se identifica com a fisioterapia e vai começar a graduação, e para quem está entrando no mercado de trabalho, que acabou de se formar? Você já disse, tem que ter humildade para ter essas conversas, sim. Tem que não descuidar dos estudos, se atualizar sempre. O que mais que pode ter de conselho para esse pessoal? Tanto para quem está entrando na universidade, como para quem está entrando no mercado de trabalho. Olha, se eu pudesse falar para mim... para o seu em 2007, quando eu entrei na faculdade, assim... Por mais que o caminho é doído, é muitas horas de estudo, é muita responsabilidade, mas assim, desfrute isso também. É muito gostoso, a gente vai errar e é normal, né? A gente vai entrar na faculdade, vai estar ali para aprender devagarinho, mas a gente tem que desfrutar o processo, né? Apesar do Covid ter sido uma coisa muito triste, muito séria, teve muitos momentos de alegria, da gente conseguir estubar um paciente, da gente conseguir devolver ele para a família bem, andando. Então, assim, vai ter muitos momentos para você desfrutar isso. Desfrute, porque é uma jornada pesada, é um lugar tenso,
presenças de sofrimento diário. Então, se a gente não ter um momento para a gente desfrutar, para a gente cuidar da nossa saúde mental, para a gente ficar bem com a nossa família, eu falaria isso de coração. Desfrute, calma, vai dar tudo certo, estuda pra caramba e desfrute, porque vai recompensar. É você identificar em qual área você quer trabalhar, buscar uma atualização nisso, mas busque aquelas áreas, cursos que tem bastante, que tem uma carga horária de prática um pouquinho maior, porque realmente a prática é o que precisa muito, que ainda falta bastante. Então, buscar ter prática. Hoje em dia a gente tem estágio, inclusive, no hospital, que é estágio prático. Então, é você buscar se aprimorar mais a respeito do que você quer, para saber se é realmente aquilo, né? Ou não, eu quero realmente ir para a área de terapia intensiva. Se atualizar, e uma coisa que eu falo muito é, não desista do seu paciente. Não é para você ir lá para poder atender o paciente, eu vou fazer só isso. Não, o que eu posso ganhar com ele? Né? Hoje eu posso fazer algo a mais por esse doente, por esse paciente. Então, sempre ir no paciente buscando em fazer algo a mais. Não desistir, porque muitas vezes a equipe desiste, mas como a gente fala, fisioterapia, reabilitações. Nós somos os fisioterapeutas, nós somos aqueles que dão esperança para o paciente, a esperança de deambular de novo, a esperança de respirar de novo, né? Então, assim, que não sejamos nós os profissionais que vai desistir no primeiro empecilho que tiver. Agradecer agora a Maristela, que compõe a mesa. Obrigada. Nossa, assim, foi uma conversa muito prazerosa. Adorei. Foi mesmo. Adorei rever Marcelo. A Lorena fazia um tempinho, muito bem. Que a gente tenha novos momentos desse jeito para discutir algumas outras coisas. Tá? Muito obrigada pela companhia. Convite, foi uma delícia. Obrigado. É isso aí, então. E a gente fica por aqui. Espero você num próximo episódio Falando em Saúde, que é o podcast da Atlas Educacional. Aproveita que está aqui no YouTube e se inscreve no canal e também ative as notificações para você ser avisado a cada vez que pintar alguma novidade por aqui. Siga a Atlas também nas redes sociais. Estamos no Instagram, @atlas.educacional. Por lá tem muita informação, tem tudo que rola nos cursos da Atlas e também algumas promoções. Eu vejo vocês no próximo episódio.